Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, a ideia desse vídeo eu tive durante a live com a ultramaratona Caminhos da Prece, organizador Ricardo Brant. A gente estava conversando em off após a live e ele me disse que muitos atletas que nunca fizeram uma ultramaratona vão estar fazendo a Caminho da Prece a primeira vez. Então, assim, a gente quer que muitos atletas migrem para a ultramaratona? Com certeza. Isso vai ser muito bom para a nossa modalidade. Mas o que pode acontecer se um desses atletas forem para a distância de 70km da Caminho da Prece e não tiver uma boa experiência, né? Vamos dizer assim, tiverem problemas ali com assaduras, tiver problema com cansaço extremo, né? Achar muito difícil as subidas da ultramaratona, vai acontecer de ele não querer mais voltar para a ultramaratona. Então por isso que eu tive essa ideia de estar fazendo esse vídeo com 30 dicas para iniciantes em ultramaratona e que eu tenho certeza que você que é iniciante vai utilizar essas dicas e vai ser de muito bom proveito para você. Bom, o que acontece, né? Não que uma prova de meia maratona, uma prova de maratona seja muito fácil, né? Mas você vai estar mais horas correndo, você vai estar em ambientes mais hostis, vamos dizer assim, né? E dependendo da prova, pode ser que não tenha, né, aquele PC com água geladinha, alguma coisa assim, né? Então você precisa estar preparado para todos esses percalços, né, esses obstáculos aí, que é o que torna a ultramaratona tão desafiante, né, tão desejada aí do ponto de vista dos atletas, né? Então eu costumo dizer, né, quanto pior, melhor, né? Esse é o público da ultramaratona, né? Se você chegar e falar que a prova não vai ter muita subida, que a prova não vai fazer muito calor, né, que é uma prova com um percurso fácil, né, então a gente não vai achar tão interessante para fazer, né? Essa que é a verdade. E estas dicas, elas não vão servir somente para a ultramaratona, né, que passa aí das distâncias de 42.195 metros da maratona, né? Ela vai servir também para provas como, por exemplo, os 23K de Garatá, né, que é uma prova muito difícil. O desafio 28 praias, que também é uma prova bastante difícil, né, de trilha. Então tem várias provas com distâncias menores e que essas dicas são igualmente valiosas. Bom, meus amigos, então eu vou ler, né, as 30 dicas, né, não vou conseguir lembrar todas elas de cabeça, né, e cada uma que eu fizer eu vou estar fazendo alguns comentários. Algumas delas se complementam, né, então as que se complementam eu vou estar falando para vocês juntas e dando aí uma breve explicação, né, do porquê que ela é bastante importante. Então vamos lá. Primeira, segunda e terceira dicas, essas aqui podem acabar com a sua prova, né? E geralmente acontecem aí em longas distâncias, né, pelo atrito. Então, a primeira seria evitar bolhas, a segunda, evitar assaduras e a terceira, evitar bico do peito sangrando. Então, para quem está vendo esse vídeo pode até ser um pouco curioso, né? O bico do peito sangrando, tudo, sim. Isso pode acontecer, né? Muitas horas correndo, você começa a ter alguns atritos, né, que você não teria ali durante uma prova de meia maratona, de 10K, de 5K, né? Umas provas menores, né? Então as bolhas, elas geralmente vão dar nos pés, né? Geralmente vão dar ali na parte do calcanhar, entre os dedos, embaixo dos pés. São extremamente incômodas. As assaduras, elas podem dar em vários locais, né? Então axilas, virilhas, né? Eu tenho bastante nas virilhas. E o bico do peito sangrando, logicamente aqui, né, no peito. O que fazer para essas situações, né? Então eu tô com uma pomada aqui,
que eu uso bastante aí, né? Pomada aí de assadura, sou uma pomada que encontra, né, em qualquer farmácia, né? Então, antes de uma corrida, né, de um treino longo, eu passo, né, na região que eu tenho mais problemas com assadura, né? Que no meu caso é a virilha, né? E aí coloco uma cueca box para estar evitando esse tipo de situação. O pé, durante a BR, eu tive bolhas, tá? Eu tive 2 bolhas durante a BR, foram 2 bolhas cruciais que transferiram aí pro meu pé esquerdo, né? A pisada, e aí aconteceu de eu ficar com o meu tornozelo sobrecarregado, né? Então a bolha, além de ela ser incômoda, ela também pode causar esse tipo de coisa. Então, para bolha, o melhor a se fazer é encher o pé, seja de vaselina, né? Seja de hipogloss. Tomar cuidado com meias de algodão. As meias de algodão, elas deixam o pé suando, né? Então é melhor você ter uma meia aí de nylon, de poliéster, né? Meias que tenham um material mais respirável, né? E você ter também a questão de tomar cuidado com o número do sapato, do tênis, né? Para não ter nenhum problema aí de ficar raspando, né, o atrito ali no sapato, no tênis, né? E isso também ajuda na questão das unhas, né? Porque provas longas pode-se perder muitas unhas, principalmente em descidas, né? Descidas você pode acabar perdendo unhas, né? Então essa foi uma outra dica que eu acabei esquecendo aqui, né? Então já vou estar falando nesse das bolhas. E quanto ao bico do peito sangrando, né, 2 soluções, né? A primeira você pode estar passando também vaselina nessa região, tá evitando, né, as camisas de algodão, que são as camisas que dão esse tipo de coisa, que geram esse atrito, ou você colocar micropores, né, que seriam esparadrapos nos 2 bicos do peito, que aí você consegue estar evitando esse tipo de situação. A quarta é a que eu estava falando das unhas, né? Então, tênis 1 ou 2 números maior. Isso, o que ele vai evitar com isso, né? Durante uma ultramaratona, né, muito tempo correndo, o pé ele vai inchar, né? Então isso é natural. E se o seu tênis estiver muito apertado, o seu pé vai inchar, logicamente ele vai ficar maior, né? E ele vai começar a bater os dedos, né? Ele vai começar a bater o pé nas extremidades do tênis. E isso vai causar com que suas unhas caiam, e vai causar também essa questão das bolhas, esse atrito, né? E isso pode terminar com a sua prova, né? Então, melhor coisa é, quando for comprar um tênis, comprar 1 ou 2 números maiores para evitar esse tipo de situação. A número 5 é muito importante, principalmente para quem vai fazer Survivor, né? Então é estudar o percurso da prova. Por quê? A ultramaratona, tirando a ultramaratona que é de circuito, né, que é um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, né, volta de 1 km, 2 km, mas uma ultramaratona que seja de estradão, que seja de trilho, é importantíssimo que você estude o percurso da prova, né, porque você precisa saber quando que você vai poder desenvolver mais, né, quando que você vai ter que usar um pouco mais de técnica, né. Por exemplo, a caminho da prece mesmo. A caminho da prece você consegue desenvolver bem 42 km, né, até a Cruz de Pedra. Depois só tem subida, né? Então assim, vale a pena você chutar muito esses 42 km e depois na subida perder a sua prova, né? Não vale a pena segurar um pouquinho mais para ter um pouco mais de gás para estar fazendo as subidas. Então essa é a importância de você estudar o percurso da prova, é de você conhecer onde você pode desenvolver mais, onde você pode desenvolver menos, né? Se você for Survivor, você vai saber onde estão os PCs, né? Você vai poder se planejar de acordo com os PCs, né? O que você vai levar, né? Vai ter alguma cidade no meio do caminho, vai dar para comprar alguma coisa ali para se reabastecer, né? Vai dar para fazer a prova somente com o que o PC oferece, né? Então é muito importante estudar o percurso da prova. O número 6, ler o regulamento, né? Esse é um problema que qualquer organizador de prova tem, né? Seja de 5, de 10, 21, 42, ultra, qualquer organizador de prova tem esse problema, né? Então você que é atleta iniciante, né, na ultramaratona, por favor, leia o regulamento, né? Eu aqui no meu canal tenho esse compromisso com você, né, atleta,
que é de umas 2 semanas, 3 semanas antes, você está chamando o organizador da prova para estar fazendo a releitura do regulamento dos principais pontos, né? De uma maneira resumida e de uma maneira a convidar você a estar lendo o regulamento. Tudo o que você precisa está no regulamento. Então, seja materiais obrigatórios, retirada de kits, largada, questões de protocolo Covid, tudo está no regulamento. Então, por favor, leia o regulamento, que ele é a tua certeza, né, do que você está fazendo de certo ou não durante a prova, para que não tenha reclamações, para que não tenha nenhum tipo de atrito com o organizador, né? Então o regulamento é extremamente importante que seja lido. O número 7 eu acho interessante, porque aí você fica um pouco mais confortável, você fica com a cabeça um pouco mais tranquila. Então é planejar uma logística que seja confortável, né? Então, por exemplo, a prova do Caminho da Prece, eu vou falar de mim mesmo, né? Vai ser em Jacutinga, né, Minas Gerais, e eu sou aqui do ABC Paulista, então são 3 horas de viagem, né? A logística que eu tô programando é sair na sexta-feira, já reservei um hotel, chegar lá, dormir na cidade e de manhã largar, né? Quando eu falo de uma logística mais confortável, eu poderia fazer simplesmente o quê? Né? Sair de manhãzinha, né? Então pegar aqui 2, 3 horas da manhã e sair e ir para lá, né? Correndo o risco de chegar atrasado, correndo o risco de sofrer algum acidente durante o percurso, né? Então a melhor coisa é você programar uma logística que seja confortável para isso não te atrapalhar, né? Porque esse tipo de coisa atrapalha o psicológico, né? Então é melhor que esteja tudo programado desse jeito. O 8 é algo que eu fiz quando eu entrei no Ultra Loucos, né? Então é buscar informações com atletas mais experientes. Isso até hoje, né? Então assim, eu não sou o cara mais experiente do mundo, né? Já tenho 4 ultras presenciais, né? Tenho 3 desafios aí virtuais, né? 100 km, 2 6 horas, né? Então são 7 ultras, né? Vamos dizer assim. Mas eu não sou dos mais experientes, né? Porém, nessas provas todas eu passei por situações que eu não quero que vocês passem, né? Mesmo pegando dicas de atletas experientes, né? Mas é muito importante que vocês assistam as lives, né? Quando eu trago no canal, ou que vocês, se tiver a oportunidade de estar fazendo um treino com um atleta mais experiente, pergunta para ele, o que você faz aqui, o que você faz ali, né, durante o treino, tudo. É muito importante, porque na ultramaratona você ainda tem muito essa questão do empirismo, né? Então você ainda tem muito essa questão da experiência, dessa troca de experiências, isso vai ajudando, né? E muita coisa que eu faço nas provas, quem me ensinou foram os ultraloucos, né? Então Pedrinho, Declaire, Parreira, Leléo, todos os ultraloucos me ensinaram muito do que eu faço durante as provas, né? Mas mesmo eles me ensinando, eu acabei ainda patinando, né? Em algumas provas acabei tendo alguns problemas, né? Então acho que é por isso que é muito importante esse vídeo que eu tô fazendo, né? Para tentar evitar, né, esse tipo de coisa. O 9 é escutar o seu treinador e respeitar a periodização, né? Então se você tem um treinador, né, se você já conversou com ele que a sua prova-alvo é uma ultramaratona e ele já desenhou tudo para você, né? Quando que você vai ter um treino de rodagem, quando que vai ser fartlek, quando que vai ser tiro, quando que vai ser longão, né? Então respeita isso, né? O seu treinador, ele sabe o que ele está fazendo, ele estudou para isso, né? E respeita esse treinamento e essa periodização. Naquele período antes da prova, né? Você vai ter aquela tirada de pé, você vai rodar menos, né? Vai ter, antes da prova geralmente não se treina, né? Não faz treinos muito fortes, ali no máximo regenerativo, ali no máximo polimento, né? Então respeita isso, que o seu treinador sabe o que está fazendo, é o melhor para você, né? Nada de chegar antes da prova e querer correr metade da distância da prova para acabar acontecendo o que aconteceu comigo na Maratona de São Paulo, né? De eu ter quebrado. O 10º é fazer fortalecimento, né? Fortalecimento, ele é importantíssimo para a corrida, independente da distância, né? Porque a corrida é um esporte de impacto. A corrida é um esporte que você coloca suas articulações, seus tendões em risco, né? Sempre está batendo, então
o fortalecimento é essencial, né? Você não tem como estar protegendo um joelho, você não tem como estar protegendo um tornozelo se você não fortalecer, se você não tiver um músculo forte, né? Joelho, tornozelo são partes do corpo que elas não têm uma proteção, né? Então elas são articulações mesmo, né? São articulações, são tendões e você vai bater e você vai acabar danificando. Então a melhor maneira é você estar fortalecendo. E na ultra, mais ainda, porque na ultra você vai estar subindo, você vai estar descendo, né? Então não é tudo plano ou subidas, né, que não são tão íngremes nem nada disso como a gente vê em muita maratona, né, que são mais tranquilas. Na ultramaratona é subida, é descida, né, é muitas horas correndo, então o fortalecimento é essencial, né, para você ter força para subir e para você ter força para aguentar as descidas. A 11ª é um complemento aí do que eu falei na 10ª, né, então treinar nas subidas e nas descidas, né? Muita gente acha que a subida é o bicho papão, não. A descida é muito pior, né? Porque a descida vamos dizer que o seu corpo é o seu freio, né? Então você está descendo, né? A força da gravidade está te jogando para baixo e você precisa ficar segurando, né, com o seu corpo, né? Então o impacto vai ser muito maior, né? Então a descida ela pode ser pior do que a subida, né? Mas independente, nos treinos de quem quer fazer a sua primeira ultramaratona, colocar a subida e colocar a descida, né? Porque uma ultramaratona de estrada, de trilha, ela vai ter esse tipo de terreno, e esse tipo de terreno é muito complicado, né? Tanto que quem faz meia maratona, maratona, está buscando melhores tempos, não busca, né? Ultramaratona que tem maratonas ou meia maratonas tem subidas, né? Geralmente tentam evitar esse tipo de prova para conseguir o seu RP, né? Então é treinar subida e treinar descida, né? É a melhor maneira para você estar se saindo bem, né? Para a ultramaratona. A 12ª é treinar nos mais variados tipos de clima, né? Então vamos pensar, né? A Ultra Caminho da Prece são 70km, né? 70km um corredor iniciante pode levar aí de 8 a 9 horas, né, para estar concluindo. Então a gente mora num país, né, que a gente tem vários climas no mesmo dia, né? Ainda mais aqui na região sudeste, né? Então durante essas 8, 9 horas pode chover, pode fazer muito sol, né? Pode fazer muito vento. Então é muito importante que o atleta esteja treinado, né, para aguentar todos esses tipos de clima, né? Então só correr de manhãzinha, sair para treinar só de manhãzinha, só de noitinha, né? Quando não tá chovendo, quando não tá frio, né? Não querer treinar ali ao meio-dia, tudo. Na ultramaratona precisa estar preparado para todos esses tipos de clima, porque o clima, o tempo, ele quebra, dependendo de como for, né? O sol desidrata demais, né? O frio pode causar hipotermia, né? Então precisa estar bem preparado, fora os materiais que já vou falar para vocês. O 13º é treinar nos mais variados terrenos, né? Então a ultramaratona, ela não é só asfalto, né? A ultramaratona ela é todo tipo de terreno, né? Então vocês podem pegar single track, né, que seriam as trilhas, pode pegar estradão de terra, pode pegar praia, pode pegar montanha, né, pode pegar pedra solta. Então assim, é todo tipo de terreno, né? Então é importante que durante os treinos vá para um estradão de terra, né, vai para um single track, faz esse tipo de treino, né? Porque aí você já vai estar pouco mais acostumado do que você vai encontrar pela frente, ou melhor, né, veja qual que é o percurso, né, qual que é o tipo de terreno da prova que você vai participar e treina nele, né. Mas eu particularmente, durante meus treinos, eu gosto de estar mesclando tudo, mesclando condições climáticas, mesclando terreno, mesclando subida, descida com plano. Então eu gosto de fazer tudo junto para estar preparado, né, na hora da prova. A 14ª eu acho muito interessante, que é treinar com acessórios, né? Então quando eu digo acessórios, vamos falar sobre mochila de hidratação, né? Porque, por exemplo, a Caminho da Prece, né? Então se você for solo survivor, né, então você vai levar uma mochila, né? E já imaginou se você não treinou nenhuma vez com mochila? Você vai fazer os 70km
com mochila. E aí, né? Será que você vai conseguir ter o mesmo desempenho com aqueles 2, 3 quilos nas costas, né? Então é muito interessante que na periodização, que no treinamento, você leve o que você vai utilizar para você já ir acostumando o seu corpo, né? E outra coisa que é interessante, já falando de mochila de hidratação, né? Porque muita gente negligencia, né? Corredor, né? De tá treinando, né, os membros superiores na academia, na musculação. E é muito importante treinar por causa dessa situação da mochila de hidratação. Então imagina você encerra acima, né, com uma mochila pesando 2 a 3 quilos e você não tá com o ombro forte, né? Você vai começar a ter dores, né, no ombro, você vai começar a ter dores nas costas, né? E isso vai acabar com a sua prova, né? Já pensou você falar assim, pô, perdi uma prova de ultramaratona porque eu não treinei membros superiores, né? Ninguém vai entender, mas é isso que acontece numa ultramaratona. A 15ª, né? Quando eu tava falando de periodização, né? Então geralmente na semana da prova, ou se treina, né? Ou se faz um regenerativo, uma corrida ali bem de boinhas, bem de leves, ou não se treina, né? Então a 15ª dica é se preservar na semana da prova, né? Então é não cometer nenhum abuso na semana da prova, porque isso pode botar tudo a perder, né? Isso já aconteceu comigo, Maratona de São Paulo, né? Treino de tiro que eu nunca tinha feito na semana da prova, 17 km de sofrimento. A 16ª é consumo de carboidratos antes, né? Então é muito interessante, muito importante que você tenha uma reserva de carboidrato para você estar utilizando durante a prova, né? Porque a ultramaratona é uma prova que demanda bastante, né? Uma prova de longa distância, várias horas correndo, né? Então essa reserva de carboidrato é bastante interessante aí para você tá podendo desenvolver legal. A 17ª é prestar atenção nos acessórios que vai levar, né? Então quando eu digo isso de prestar atenção, dá uma olhada no regulamento. Dá uma olhada no regulamento, quais são os materiais obrigatórios, né, que tem que levar durante a prova. E também pensar quais os materiais que você pode estar levando, né? Então, por exemplo, mesmo que não seja obrigatório, né? Mas numa ultramaratona é sempre muito bom pecar pelo excesso, né? Então, por exemplo, se fizer muito frio, né? Se começar a chover, né? A gente não sabe, né, se isso vai acontecer ou não durante a ultramaratona, né? Algumas coisas fogem do nosso controle. Então, seria bom levar um anorak, um corta-vento, né? Então esse tipo de situação às vezes é bom pecar pelo excesso, né? Mas via de regra sempre dá uma lida no regulamento e ver os materiais que são obrigatórios. O 18º ele vai se complementar com o 12º, né? Então estar preparado para qualquer tipo de clima e ver qual que é o clima do dia, né? Então acho interessante aí no dia anterior dar uma olhada na previsão do tempo, né? Vai sair muito sol, vai ter muita chuva, vai fazer muito frio. Acho bastante interessante que aí você já consegue, né, chegar na largada, né, do jeito que você vai aguentar o tempo que vai estar, né? E como eu falei para vocês também, levar materiais aí que sejam preventivos, né, para caso do clima mudar, né? Porque Brasil vocês sabem como que funciona. A 19ª é tomar um café da manhã reforçado, né? Então, quando você vai para uma prova em outra cidade, você está num hotel, né? Então, inclusive o Ricardo Brandt da Caminho da Prece falou isso para mim, né? Que eu vou ficar num hotel que não estava de parceria com a prova, né? E aí ele até pediu o nome do hotel para ele falar com o hotel para eles servirem o café da manhã mais cedo, né? Porque o café da manhã é muito importante, né? É a primeira refeição do dia, né? Então é uma refeição que você vai ter um suplemento ali para você aguentar, né, os primeiros momentos ali, as primeiras horas da prova. Então um café reforçado faz toda a diferença, né? Eu já tive situações de quebrar em treino por não comer nada, né? Ou quebrar até em desafio, né? Como foi o desafio da Yaú de 6 horas do ano passado, né? Que eu quase desmaiei porque eu saí de casa sem comer nada, né? Então café da manhã é muito importante, né? Primeira refeição do dia. A 20ª é se hidratar bem, né? Então a gente já teve situações em provas de trilha, né? Nem foi ultramaratona, né? Que teve atleta que morreu desidratado, né?
Então a hidratação é muito importante, né? Então é estar ali de hora em hora tomando água, isotônico, né? Então se hidratar bem mesmo, ainda mais se estiver fazendo muito calor, né? Então o calor, falando de mim, eu me desidrato muito fácil, né? Então eu fico todo cheio de sal. Eu já quebrei numa maratona, né? Na maratona de Munique, por essa questão da desidratação, né? Desde então eu comecei a utilizar as cápsulas de sal, que ajudam bastante, né? Agora eu também estou fazendo uso de soro, que também ajuda bastante. Mas água, isotônico, né, são extremamente essenciais. Se hidrata bem para não correr nenhum risco aí de desidratação, né? E aí vem câimbras, e aí vem outros tipos de situação, né? Então, muito bom estar se hidratando muito bem. A 21ª é se alimentar, né? Então, quando eu falo de se alimentar, você tem o gel Carb Up, né? Que é de fácil absorção, né? Então, se você não quiser comer nada pesado, né? Como vai ser uma primeira ultra, 50k, 70k, 6 horas, então comer algo pesado geralmente não vai rolar nessas distâncias, né? Mas está comendo coisas de fácil absorção, como por exemplo carboidratos aí de bananinha, né? Rapadurinha. Você está comendo coisas com sal, como salamitos, né? Azeitona também é muito bom, né? Para quem está procurando sal, né? E tem vários outros alimentos que são de fácil absorção e que ajudam durante a prova, né? O gel é o favorito, né? Mas tem muita gente que eu já ouvi que não gosta muito do gel, assim, que deixa enjoado, né? Então outros tipos de alimento aí de fácil absorção ajudam, né? Mas tem que se manter alimentado, né? Porque por mais que você tenha tido uma boa reserva de carboidratos, tomado café da manhã reforçado, mas durante a prova o corpo ele vai pedir, né, essa reposição. Não tem jeito, é uma ultramaratona, né? É uma batida diferente. A 22ª é uma dica também para quem faz meia, para quem faz maratona, né? Então é sair no ritmo que treinou, né? Por mais que a prova seja convidativa, né? O Brant já falou que a caminho da prece até o 42 ela se desenvolve bem, mas não é interessante sair num ritmo que você não treinou, né? Porque é aquilo, né? Se você não treinou, você não pode fazer, né? Assim como o alimento ou qualquer outro acessório, né? Se você não usou durante o treino, você não vai usar durante a prova, né? Então, a melhor coisa é sempre você fazer aquilo que você treinou, né? Na prova você é aquilo que você treinou. A prova nada mais é do que a condecoração de tudo que você treinou, né? Os ultras geralmente falam que o treino é muito mais difícil do que a ultramaratona em si, né? De você ter que deixar muita coisa de lado, né? Você às vezes tem que deixar de sair com a tua família para estar treinando, né? Então, de você acordar 4 horas da manhã, sair de noite, né? Sair cansado, tudo. O treino é muito mais difícil que a prova, né? Então a prova nada mais é do que a condecoração do seu treino. A 23ª vocês vão dar risada, né? Mas é a verdade. E muita gente fica com vergonha disso acontecer, né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer muito com o iniciante, né? Porque durante uma meia maratona, durante uma maratona, ninguém vai querer caminhar. Só que na ultramaratona, às vezes caminhar é necessário. Às vezes caminhar é a sua continuidade na prova, né? Porque eu até brinco com a galera que treina comigo, né? Eu falo assim, nos treinos eu faço subidas correndo para chegar durante a prova e caminhar, né? E eu percebi isso muito bem na BR, né? Porque na BR você tem subidas que você não consegue nem caminhar direito. Então assim, você tem que aprender que na ultramaratona o caminhar não significa que você quebrou, né? Como é um mantra já nas distâncias menores, né? Na ultramaratona significa que você está se poupando para você terminar, ou significa que você está querendo ter continuidade na prova, né? Essa é a verdade com relação ao caminhar. Então, caminhar não significa que você quebrou, né? O caminhar é uma estratégia. O 24º é um complemento do 17º, né, que seria o pecar pelo excesso, né? Então é aquilo que eu falei para vocês de usar mesmo que for fazer bastante sol na previsão, né,
Então não vai chover, algo assim, tudo, né? Você chegar ali durante a prova e não ter esse tipo de clima, a melhor coisa é você pecar pelo excesso, né? É você levar outros materiais que sejam que não estão como obrigatórios ali no regulamento da prova, mas que podem te ajudar mais pra frente, né? Porque a gente nunca sabe quando que o clima vai mudar, né? A gente nunca sabe quando que pode acontecer alguma outra situação. Então é interessante pecar pelo excesso, né? É melhor pecar pelo excesso do que da falta dele. A 25ª eu já falei para vocês, inclusive durante esse vídeo, né? Que seria utilizar na prova somente o que foi testado, né? Então é aquilo que eu disse para vocês, né? A gente nunca vai fazer algo, né, que a gente não treinou, né? Então a prova nada mais é do que a comemoração aí, do que a celebração do seu treino, né, de toda a periodização. Então a melhor coisa é você utilizar somente o que foi testado para não ter nenhum tipo de situação, né? Porque já pensou, você treina 3, 4, 5 meses aí, né? E aí chega durante a prova, você quebra. É uma frustração muito grande, né? Então a melhor coisa é tomar muito cuidado com isso, né? De você usar alguma coisa que você não usou nos treinos. A 26ª, né? Essa daqui é o que todo mundo fala na ultramaratona, né? Que a ultramaratona é mais cabeça do que corpo, né? Então isso é verdade, isso é muito verdade, né? Porque tem momentos que você já não tem mais perna, você já não tem mais seu corpo ali, né? Então é a tua cabeça que vai dizendo, é a tua cabeça que vai mandar no seu corpo, né? Porque se você tiver com a cabeça pensando assim, não, vamos parar, já tá bom, né? É muito sofrimento, tudo, você vai acabar parando, né? Então, agora se você tiver com a cabeça boa, né? O psicológico preparado, não, eu sei que vai doer, eu quero terminar, eu quero concluir, eu treinei muito para isso, né? Eu deixei muita coisa de lado para conseguir isso, então você vai conseguir, né? Mas na ultramaratona você vem esse pensamento, né, de você parar toda hora. E é por isso que o seu psicológico tem que estar bem preparado, né? Os seus objetivos tem que estar bem, você tem que estar bem ciente do que você quer para você conseguir levar na ultramaratona, né? Porque tem vários momentos que realmente o teu corpo vai pedir para parar, né? O corpo ele é preguiçoso, né? Então ele vai querer ficar na melhor posição possível, né? Então ele vai começar a resmungar, né? E aí é a tua cabeça que vai mandar, e aí é você quem vai dizer se vai conseguir ou não, né? Então esteja com o psicológico bem preparado para a ultramaratona, né? E saber que são várias horas correndo, né? E saber que essa é a 27ª dica. A dor vai vir. O diferencial é como você lida com ela, né? Então essa é a 27ª dica, né? E já pegando aí o contexto da 26ª, né? Então a diferença do ultramaratonista é essa, né? Existe a dor, ela vai vir para todo mundo, né? Só que o que acontece? Dependendo da sua preparação, essa dor ela vai vir mais para frente, né? Do que outros, né? Outros atletas, né? A dor vai chegar um pouco antes, né? Então pode ser que a dor ela vai ser insuportável para um e ele não vai conseguir, né? Agora a mesma dor que foi insuportável para esse que desistiu vai vir para um outro atleta, só que ele está tão preparado assim psicologicamente que ele vai suportar, né? Então é isso que eu quero dizer, né? Quando eu falo que o jeito que você lida, né? Porque às vezes a dor ela é tão insuportável, né? Só que se você tiver com um psicológico muito bem preparado, né? E não for uma lesão, né? Não tô falando para você correr com lesão nem nada disso, né? Mas tem dores que simplesmente ela vem, né? E depois ela passa. Isso aconteceu comigo durante a BR, né? Durante a BR, nos últimos 15 km, eu tava com uma dor no tornozelo que parecia que tinha uma faca entrando no tornozelo, né? E eu fui até o final, eu consegui até o final e o Parreira foi me levando até o final, né? Foi brincando comigo ali tudo, né? Porque eu tinha entrado no modo reclamão, né? E
e eu consegui chegar até o final, né? Mas eu poderia muito bem ter parado, desistido, porque a dor era insuportável, mas não era uma lesão, né? Então, os ultramaratonistas se diferem de quando a dor chega, né? E quando ela chegar, como que você vai lidar com essa dor, né? Então, essa é a 27ª dica. A 28ª é se preparar para as piores situações, né? Então, na ultramaratona, tudo pode acontecer, né? Então, assim, por mais que você tenha estudado o percurso, né? Por mais que você tenha se preparado fisicamente, se preparado psicologicamente, feito toda a alimentação, tudo pode acontecer, né? Eu falo isso e dou de exemplo a BR-135, né? Porque a BR-135 é uma prova mutável, todo ano ela muda, né? Então, assim, tem anos que determinado trecho é o mais fácil, tem anos que determinado trecho é mais difícil. Isso aconteceu comigo esse ano, né? O trecho de barra, ele é o trecho que melhor se desenvolve da prova. Comigo ele foi o pior de todos, era um trecho que estava um lamaçal terrível, choveu muito, né? Então, dependendo do clima, né, dependendo das condições ali da chuva, né, do frio, tudo pode mudar, né? Você vai estar subindo montanhas aí com uma elevação de 1.500, 1.600, 1.700 metros, né? Você vai estar enfrentando chuva, né? E a chuva torna a estrada um lamaçal, tudo. Então, tudo pode acontecer, né? E tem que estar preparado para as piores situações, né? Porque na ultramaratona, qualquer errinho, né? Qualquer coisinha assim que seja fora do previsto pode atrapalhar bastante para terminar, né? Então é bom estar preparado psicologicamente, estar preparado psicologicamente principalmente, né? Para estar aguentando todos esses tipos de situações. A 29ª e a 30ª, né? Então, para a gente estar terminando, né? Já seria com relação ao pós-prova, né? Então, isso é algo que eu até já fiz um vídeo aqui para vocês, né? Tem o vídeo sobre a ultramaratona. A ultramaratona nunca acaba quando termina, né? Não, a ultramaratona não acaba quando termina. Então, esse é o vídeo, né? Que eu fiz para vocês, para estar explicando essa 29ª e essa 30ª, né? Então, no pós-prova é importante priorizar o descanso e respeitar a baixa de imunidade, e se alimentar e se hidratar muito bem, né? Porque o que acontece, a ultramaratona, ela é uma perda de nutrientes muito grande, né? Você perde muito peso durante uma ultramaratona, né? Então, a última que eu fiz, que foram 100K do DSI, eu perdi quase 10.000 calorias, né? Então, isso é muito peso, né? Então, até você repor todo esse nutriente, né? Seja na questão de hidratação, seja na questão de alimentação, isso pode demorar, né? Tanto que depois de 100 km eu fiquei com calafrio, né? E o calafrio, ele é uma demonstração do seu corpo que algo não está bem, né? É uma demonstração que você está com pouco nutriente, né? Então ele acaba desregulando o corpo, né? Acaba desregulando a temperatura por baixa de nutrientes, né? Então é muito importante no pós-prova você respeitar, porque a ultramaratona não termina quando ela acaba, né? Que inclusive é o título desse vídeo que eu fiz, né? Acabei me embananando um pouquinho aqui no título, tinha esquecido, né, qual era o título correto, mas é esse: a ultramaratona não termina quando acaba. Então é muito importante, né, de vocês descansarem, de vocês se alimentarem, de vocês se tratarem após a ultramaratona. Já aconteceu comigo, né, depois de um treino longo, eu querer no dia seguinte fazer pilates, nadar, fazer musculação e simplesmente me dar uma febre de 39 graus depois, né? Já aconteceu com um amigo meu, dele ter feito também um treino aí de 60 e tantos quilômetros e 4 dias depois ficar hospitalizado, né? Então, para tomar soro. Então, assim, tem que respeitar toda essa baixa, né? E respeitar o descanso para não ter nenhuma surpresa. Então é isso, meus amigos. Acredito que tenha passado para vocês, né? De maneira bastante clara e concisa todas as dicas aí
de como que vocês podem tá lidando com a sua primeira ultramaratona, né? Eu tenho certeza que alguns podem ter ficado assustados, talvez, né? Mas eu prefiro assustar e falar a realidade, né, do que é uma ultramaratona, do que ver atletas sofrendo e desistindo na primeira ultramaratona, né? Então, a melhor coisa que eu digo para vocês, se preparem, né, porque não é fácil. Uma ultramaratona não é fácil, né? Não se pode subestimar, porque ela pode cobrar, né? É longa distância, são horas correndo, né? O corpo, vamos dizer assim, não é feito, né, para ficar tantas horas correndo, né? Inclusive tem estudos que até falam da maratona, né, que tem aquela chamada barreira dos 30 quilômetros, né? Então, por isso que é muito importante a reposição, muito importante a hidratação, muito importante a alimentação, a suplementação, né? Muito importante de estar, sabe, repondo, né, a gasolina do carro, né? Vamos fazer essa analogia com o carro, né? Então tem que estar repondo, tem que estar fazendo a manutenção se você quiser estar concluindo uma ultramaratona, né? Então é isso, meus amigos. Faltou alguma dica, né? Se te faltou alguma dica, deixe nos comentários, né? Também fale o que vocês acharam desse vídeo aí, se eu fui muito incisivo, né? Se eu assustei vocês, não assustei, né? Se é isso mesmo que vocês estavam esperando, né? E eu espero que essas dicas sejam de bastante proveito para vocês, né? Como eram 30 dicas, o vídeo acabou ficando extenso, né? Não tem muito como deixar mais resumido, né? Com 30 dicas, né? Mas eu espero que tenha sido de bom proveito aí. Até a próxima, meus amigos. Grande abraço para vocês.